Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para a gente estudar o KNHF 11, fundo hedge fund da Quineia. Já temos vídeo sobre ele no canal, então vamos só atualizar. Estamos falando de uma cota no valor atual de mercado em R$ 82, tá? Deu aquela recuperada padrão, abaixou um pouco desde da máxima aqui nos últimos 30 dias, baixou quase 5%, mas vem ainda de uma recuperação comparado a ali 19 de dezembro, né? Começo até meio de dezembro, ok? Estamos falando em um PVP 0,87, então está bastante descontado, e um último rendimento de 90 centavos, que corresponde a um dividend yield mensal de 1,07%. Pegando os últimos 12 meses, a gente está falando de um dividendo de quase 13%. Bacana? Até se a gente olha aqui como é que está a constância dos dividendos, a gente tem 2024, de forma constante ali 90 centavos faz algum tempo, né, desde março, ok? Bacana. Indo para o relatório gerencial, aqui a gente pode pular um pouco dos objetivos, né, a gente já tem isso no último vídeo. Aqui a gente tem a posição do hedge fund, então 15% é alocado em CRI, indexado ao CDI, 43% alocado em CRI indexado à inflação, tem 11,7% em fundos imobiliários, 29,3% em imóveis, bacana, 0,7% em ações, 3% em LCI e ainda tem bastante em caixa, 11,5%. Aqui tem mais que 100% porque eles têm alavancagens, né? Por isso que a alocação é mais que 100%, então alavancagem aí de 14%, ok? Aqui a gente tem as taxas MTM, bom, bacana, que é interessante ver todas essas informações, né? A maioria dos CRIs são indexados à inflação, então vamos acompanhando. Aqui a gente tem as principais movimentações, então aqui eles comentam que no mês de dezembro concluímos a alocação de um andar do edifício São Luís para uma das empresas do grupo Aquio, ok? Vamos ver se eles comentam como que está a vacância. Tal movimentação foi realizada após a desocupação dentro do mês pela LA. Então, um inquilino saiu, outro inquilino entrou, provavelmente a vacância então não alterou. Com a movimentação mencionada acima, a vacância física ao final do mês de dezembro permaneceu 5,2, ok? E a vacância financeira foi de 3,9, né? Antes era 3,91, então baixou um pouco. Vacância financeira ajustada pelas carências previstas nos contratos de locação, 3,9 ante 7,3 no mês anterior. Então, a vacância financeira ajustada pelas carências, né, diminuiu bastante. Principais movimentações na carteira de CRI. Então, aqui eles realizaram um investimento em um CRI CDI mais 2%, então uma taxa high grade, aí, um título high grade, até uma empresa conhecida, né, Trisul, então é menos risco, também um menor retorno, ok? A carteira completa de CRI está disponível na seção tal, ok? Resumo da carteira, da parte de CRI, a maioria residencial, ok? Bacana. Principais movimentações na carteira de FII. Em dezembro, as posições em FIIs do KNHF tiveram um retorno ponderado negativo, né? 0,84 versus a 0,8 do IFIX, então teve uma performance pior do que a do IFIX. No acumulado 2024, as posições de FIIs registraram queda de 6,53, enquanto o IFIX caiu mais, ok? Em dezembro, comprou 200, finalizou dezembro com 220,2 milhões em FIIs, que corresponde a 11,7% do patrimônio, ok? Aqui eles não falam da aquisição, eles não fizeram lá. Para o início de 2025, devemos aumentar mais a posição em FIIs de CRI e reduzir a exposição em fundos de ativos reais, considerando o cenário macro atual. Bom, interessante ver isso, né? A estratégia deles agora, em 2025, vai ser aumentar a posição em fundos imobiliários de CRI e diminuir a exposição em fundos de ativos reais. Ok? Então, a maior parte dos FIIs são shoppings, né? 32,1%, depois escritório, depois logística, depois fundos de CRI. Ok, retorno da carteira de FIIs, que é mais performance. O mercado de fundos imobiliários apresentou uma volatilidade atípica no mês, tá? Isso daqui nós já sabemos. Somada à piora dos vários macro, ocorreu um fluxo atípico de venda de investidores de pessoa física em dezembro, verificado a partir do baixo crescimento da média do número de investidores, conforme consta no gráfico. Tá? Então, aqui eles comentam dos investidores, pessoas físicas, né? Também da forte fluxo de venda.
Ok, aqui a variação por segmento do IFIX, bacana, né? Maioria no negativo, né? Temos aqui o híbrido, renda urbana, escritório e logística um pouco no positivo. Média de cotistas dos fundos do IFIX, né? Estável desde agosto, né? Constante, né? A produção do mercado de inflação aqui, isso aqui nós já sabemos, então a gente tem a taxa de juros ali que vai, pretende, né, o mercado projeta uma taxa de juros em 15,43% e a inflação em 7,61% em um ano, né? Okay? Que fala 2025 com um cenário macro interno complexo. Okay? Já sabemos. Aqui a sensibilidade da carteira, então bem bacana a gente ver isso também. O preço de mercado tá quanto? R$ 84 mesmo atualmente, né? 82, desceu um pouco. Então a gente está por aqui, né? E com isso, a gente está falando de uma carteira, né, com carrego de IPCA mais 16,6, spread em CDI mais 8,34, né? Então, é bem bacana ver essa tabela de sensibilidade, né? Sensibilidade no valor do metro quadrado da carteira, 18 mil por metro quadrado. Okay. Sensibilidade do upside potencial da carteira de FIIs, 62,3%. Então, bem bacana que eles colocam essa sensibilidade, né? Então, só a parte em FIIs dá para ter voltando para o valor patrimonial, né? Eu entendo dessa forma, vai ter um upside de 62,3%. Então, bem bacana. Os dividendos lineares têm um pequeno guidance entre 0,85 a 0,95, bacana. E aqui a contabilidade. Então, em dezembro, vamos ver, resultado de imóveis 2,7 milhões, resultado de FIIs 1,9, resultado de LCI, a parte em caixa. Então, o resultado foi maior do que o distribuído. Então, é bem provável que eles consigam manter esses 90 centavos para o ano que vem, né? Eles já colocaram guidance, eles estão bem no meio do guidance, mas acredito que eles vão manter os 90 centavos, ok? Resultado por cota, aqui detalhado, né, assim, CRI, enfim, imóveis, bacana, resultado por cota. Bom, a princípio, essas informações, são as provisões de valores a pagar, né? Destacamos que os instrumentos de caixa líquido, os valores a pagar referentes à aquisição do edifício São Luís, edifício HLFL, Uberaba, né? Então, aqui o pagamentos que corresponde a 14,3% do PL, né? O caixa total, e aqui os valores a pagar, então, a princípio não tem nenhuma complexidade no que o fundo deve, né? Eles vão conseguir cumprir com os pagamentos de forma tranquila. Então, é interessante também eles mostrarem esse cronograma esse fluxo, né, de amortizações, de pagamentos que eles devem realizar e o quanto que eles têm em caixa, né, que mostra a tranquilidade que o fundo está na questão do que tem em alavancagem. Distribuição de dividendos, bom, negociação e liquidez, bacana. Aqui já é o detalhe dos imóveis, né, quem tiver mais interesse vale a pena ver, né, os imóveis físicos, os CRIs, tudo mais. Então aqui a gente tem o KNHF. Estamos falando de um risco middle risk um pouco mais, né? Então middle risk mais, risco médio, um pouco para risco grande, ok? Então a ideia era mostrar isso, né? Agora vamos para o cálculo do preço teto. A gente vai considerar como fundo de tijolo, vamos ver se ele aparece aqui, não lembro como eu coloquei, vamos tirar aqui essa data, KNHF, ele vai estar aqui, KNHF, relatório 9 do 1, bacana, não teve ganho de capital, né, nível de alavancagem tem que atualizar aqui, mas eles têm sim nível de alavancagem, e, nossa, tem uma taxa bem alta, tá bom? Então é bom ter ideia disso, né? A taxa é 1,6. E, bom, vamos lá então. A gente tem fundo de tijolo. O spread eu vou considerar 2,5, porque é um hedge fund, em teoria deveria ter um risco menor, tem bastante diversificação, então é bem interessante. E a renda anualizada eu vou considerar o que eles estão entregando, porque eu acredito que é bem sustentável para os próximos meses, quiçá até maior, né, o rendimento. A referência aqui da NTNB, beleza. Bom, a gente está falando então em preço teto de 111. Quando a gente vê quanto está sendo negociado,
está sendo negociado bem abaixo, né? Até se a gente faz um exercício aqui de renda anualizada para o guidance na banda inferior, estamos falando ainda de um preço teto de 105, se a gente coloca o risco máximo de R$ 100. Bom, então tá bem descontado mesmo esse fundo imobiliário, né? Só pela porcentagem em CRIs, quando a gente vê o PVP abaixo de 8, já dá para saber desse desconto. Claro, tem um pouco de imóvel físico, né? Que tem aquela dificuldade de fazer um preço teto adequado. Mas enfim, esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, é mais um estudo que eu faço com vocês e mostro esse preço teto que pode ajudar alguns, um norte, né, nos investimentos. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.